Poder compartilhar da comunhão. Nós somos um corpo em Cristo, amém? Quantos são o corpo de Cristo aqui? Podem dar glória a Deus? Vamos ouvir a palavra do Senhor? Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de 1 Reis, capítulo 16. 1 Reis 16. Deixa marcado 1 Reis 16. Depois marca também 1 Reis 21. E se você tiver aqueles folhetinhos ou aquela linhazinha aqui na Bíblia, marca logo depois Lucas, capítulo número 1. Primeiro capítulo de Lucas. Quantos acharam, digam glória a Deus. Amém. 1 Reis, capítulo 16, a partir do verso 29. O tema dessa palavra nessa noite, a palavra que Deus nos deu e que eu quero compartilhar com a igreja, é: o que tem sido gerado no teu coração? A primeira coisa que eu quero perguntar para você aqui é: o que tem sido gerado? O que tem sido fecundado, o que tem sido fomentado, o que tem crescido dentro de você? E essa palavra fala profundamente a mim, e creio que vai falar profundamente contigo também, sobre aquilo que está sendo gestado, está sendo criado dentro de nós. 1 Reis 16, verso 29 diz assim: E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria 22 anos. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. Agora, dá aquele pulo que eu falei contigo lá para 1 Reis, capítulo 21, a partir do verso 25. 1 Reis 21, a partir do verso 25. Diz assim: Porque ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. E fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo que fizeram os amorreus, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. E agora nós vamos para a terceira parte da palavra que está lá em Lucas capítulo 1, a partir do verso 5. Lucas 1, verso 5. E diz assim: Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Aarão, e o seu nome era Isabel. Marca isso. E eram ambos justos perante Deus, andando sem repreensão em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram avançados em idade. E aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso, o sacrifício. E toda a multidão do povo estava do lado de fora, orando a hora do incenso. E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se e caiu o temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João, e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre da sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante dele no Espírito e virtude de Elias. Guarda isso com você: irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto.
Essas palavras, ou esses trechos da palavra, das Escrituras, podem parecer um pouco desconexos para você. Mas eu quero, junto contigo nessa noite, ligar esses textos profeticamente. Essas duas dispensações proféticas. A primeira dispensação profética de Elias e a segunda dispensação profética de João Batista. Quando a Bíblia fala da dispensação profética de Elias, o contexto da dispensação profética de Elias ocorre no reinado de um rei chamado Acabe. Diga comigo, Acabe. Esse reinado durou, como a Bíblia diz, 22 anos. E eu quero dizer para você que a palavra de Deus diz que Acabe foi um rei que conseguiu ser pior do que todos os reis antes dele. E vou te dizer mais ainda, para ser pior do que os reis que reinaram antes dele, é porque Acabe fez aquilo que era muito mal aos olhos de Deus. E a Bíblia diz que Acabe era um rei poderoso militarmente. No reinado de Acabe, Israel conquistou muitos territórios, mostrou força militar, mostrou pressão, mostrou poderio diante dos outros povos, mas ao mesmo tempo que Acabe era um rei poderoso militarmente, Acabe era um rei fraco moral e espiritualmente. Eu diria que fraco espiritualmente até pouco, ele era miserável espiritualmente. Acabe era tão miserável que no seu reinado foi grande a idolatria e as consequências da idolatria. E aprende uma coisa aqui comigo. Toda vez que a idolatria se instala em um local, em um reinado, em um poder estabelecido, e por isso nós precisamos orar pela nossa cidade, pelo lugar onde Deus nos colocou. Existem 3 consequências que são inerentes, são inexoráveis, acontecem independente do que venha a acontecer, ao contrário, a não ser que a igreja se levante. Primeiro é a injustiça, diga comigo, injustiça. Segundo, corrupção. Terceiro, destruição do legado dos patriarcas de Israel. Você não precisa repetir isso, mas é destruição do legado dos patriarcas. O que aconteceu no reinado de Acabe foi corrupção, injustiça e destruição do legado dos seus pais. A gente precisa entender que Acabe era o 7º rei de Israel. E durante esses 7 reinados, esses reinados foram estabelecidos debaixo de algo bom. Foram estabelecidos debaixo de uma direção de Deus, mas ao longo do tempo, os reis se perderam em suas próprias concupiscências, os reis se perderam em seus próprios pecados. E resultados à parte, o que determinou o reinado e o legado fundamentado foram as alianças que foram firmadas por Acabe. Acabe, diz a Bíblia, firmou aliança com uma mulher cujo nome era Jezabel, e Jezabel, na raiz semântica dela, no significado dela, Jezabel quer dizer mulher, esposa de Baal. Jezabel quer dizer aquela que se uniu a Baal. E o primeiro ponto que Deus quer trabalhar conosco nessa noite, eu quero que você guarde bem no seu coração. Com quem você tem feito as suas alianças? Onde você tem firmado as suas alianças? As suas alianças têm sido firmadas segundo aquilo que a Bíblia diz, que a palavra de Deus diz, ou você não tem tido cuidado com quem você firma as suas alianças? Porque a Bíblia diz que por conta de uma aliança feita, uma aliança firmada com quem não devia, todo o povo foi submetido a um jugo de injustiça, de corrupção, de destruição do legado e, mais do que isso, de deterioração espiritual. Tem muitas pessoas que têm vivido suas vidas a completa deterioração espiritual, a sua destruição espiritual, porque em algum momento da caminhada firmaram alianças, firmaram pactos com quem não devia. Acorda, crente. Deus está falando com você nessa noite. Com quem você está firmando as tuas alianças? O segundo contexto, pulando lá para Lucas capítulo 1, fala de um outro reinado, de uma outra dispensação profética. Vamos lembrar que primeiro nós falamos da dispensação profética de Elias, no reinado de Acabe. Agora nós estamos falando da dispensação profética de João Batista,
no reinado de um sujeito chamado Herodes. Quem era Herodes? Que reinado foi esse? A Bíblia diz que foi um reinado que durou cerca de 33 anos, mais ou menos entre 37 a 4 a.C. Vamos lembrar que nós estamos falando do reinado de onde surge profeticamente João Batista, que é aquele que profetizava acerca de Jesus, que muitos achavam até que viria a ser o Messias, que viria a ser aquele que havia sido levantado para salvar o povo de Israel, e ele mesmo diz: eu vos batizo com água, mas aquele que vem após mim vos batizará com o fogo do Espírito. E quando Deus levanta João Batista, nessa geração, esse rei chamado Herodes era um rei que era amigo de Roma. Guarda isso com você. A amizade de Herodes com Roma significava amizade com aquilo que entrava no meio do povo para deteriorar, para aniquilar, para distorcer, para fazer ruim, para estragar o culto ao Senhor. E mais que isso, Herodes era um rei ilegítimo, reinava sobre Israel, reinava sobre os judeus, mas ele mesmo não era judeu. Ele era descendente de um povo chamado Idumeu. Não sei se você sabia disso, mas Herodes não era judeu. E uma coisa que existia em Herodes era um medo que ele se pelava todo, que era que se levantasse militarmente uma revolta no meio do povo, justamente para que o depusessem, porque ele era alguém que não era judeu, autenticamente. E a Bíblia diz que o seu reino era corrompido na família, na raiz. Porque Herodes era casado, ou melhor, Herodes se uniu com uma mulher chamada Herodias, que na verdade não era sua mulher, mas era a mulher do seu irmão. E a Bíblia diz no livro de Levíticos, salvo engano, no capítulo 18, claramente que não se deveria descobrir a nudez da mulher do seu irmão, porque ao seu irmão estará desnudando. E Deus levanta um profeta chamado João Batista para chegar diante de Herodes e dizer: você está em pecado. Você está afrontando o legado dos patriarcas que estabeleceram este reino, que firmaram este reino sobre Israel. É interessante a gente ver que João Batista não é levantado para ir lá e afagar a cabeça do rei. João Batista não é levantado para ir lá e dar tapinha nas costas do rei. E a primeira lição que a Bíblia nos ensina nessa noite é que o profeta não fala aquilo que se quer ouvir. O profeta não tem compromisso com o que é agradável. O profeta não tem compromisso com algo chamado zona de conforto. Diga comigo, zona de conforto. Mas o profeta é alguém que levanta um espelho diante do povo. E debaixo da direção de Deus, mostra para o povo quem ele é. Talvez você possa me perguntar: Júnior, beleza, o que isso tem a ver comigo? Você falou aí de Elias, você falou de João Batista, você falou de Herodes, você falou de Acabe. O que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha realidade nessa noite? Eu preciso te dizer uma coisa. Aquilo que foi gerado no interior de Jezabel, aquilo que cultivava, que era cultivado no interior de Jezabel, era a voz que ecoava no palácio. Você pode dizer comigo: a voz que ecoava no palácio. Mas aquilo que foi gerado em Isabel, aquilo que foi formado no ventre de Isabel, era a voz que clama no deserto. Isabel e Jezabel. Nomes parecidos, semânticas, significados completamente diferentes. Isabel dizia o seu significado: separada, consagrada ao Senhor, e Jezabel, esposa de Baal. É interessante que na fonética, na forma de falar, muito parecido, Isabel e Jezabel, mas princípios e formação
completamente diferentes em Deus. O que foi gerado em Isabel é a voz que clama no deserto. Por que no deserto? Porque João Batista é a voz que clama no deserto. Eu quero te fazer essa pergunta nessa noite. Você já parou para pensar? Por que João Batista é falado pelo profeta Isaías como a voz que clama em meio ao deserto? E Deus me falou algumas coisas tremendas que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Primeiro, deserto é lugar de intensidade. Você pode dizer comigo? Intensidade. Temperaturas que vão de 55 graus de dia a 0 grau à noite. Deserto é um lugar de separação. Porque quando você está em um lugar deserto, você está na solidão dos homens, você está separado dos homens, você está longe do convívio dos homens, mas você está na intimidade com Deus. Vamos lembrar que o Espírito Santo leva Jesus, o Espírito Santo leva Jesus ao... Vamos lá, gente. Escola Bíblica Dominical, vamos lá. O Espírito Santo levou Jesus ao... Por que o Espírito Santo não levou Jesus ao monte? Por que o Espírito Santo não levou Jesus ao Rio Jordão? Por que o Espírito Santo não levou Jesus a um lugar de conforto, a um lugar agradável, a um lugar maravilhoso? Porque era no deserto, era naquele ambiente que Jesus precisava enfrentar o seu pior dilema. Eu quero te dizer uma coisa, a pior coisa que Jesus enfrentou não foi a cruz. O pior confronto que Jesus teve aqui nesse mundo, ou melhor, vou reformular, a maior vitória que ele teve não foi sobre a cruz. A cruz ele já havia vencido há muito tempo. A maior vitória que Jesus venceu aqui nesse mundo é porque ele era homem como eu e você, e ele conseguiu naquele pecado, naquele deserto, vencer Satanás e vencer o pecado, sendo homem como eu e como você. Eu vou repetir mais uma vez que eu gaguejei no meio do negócio aqui. A maior vitória que Jesus conquistou aqui nessa terra não foi a cruz. A cruz ele já havia vencido. O sacrifício já estava consumado, já estava feito diante de Deus. Mas a vitória tremenda que trouxe vida e que trouxe salvação para mim e para você foi porque ele venceu o pecado e o inferno naquele deserto. Ele venceu. A voz que clama no deserto não é a voz da acomodação. A Bíblia diz que a voz que clama no deserto não tem outra escolha a não ser o profético de Deus. Porque no deserto não adianta você se distrair com Netflix. No deserto não adianta você se distrair com o Facebook, com o Instagram. Não adianta você, no meio do deserto, você querer trazer coisas agradáveis, ou hábitos agradáveis, ou experimentar coisas agradáveis, porque no deserto só tem sequidão. No deserto só tem... você exposto às situações mais extremas possíveis e imagináveis. O clima é ruim, o seu nariz resseca. Quem já esteve no deserto aqui sabe do que eu estou falando. No deserto você não tem escolha a não ser entrar de cabeça no profético de Deus. Tem um fenômeno que eu descobri que só acontece no deserto, e só acontece no deserto da Galileia. Lá onde Jesus foi tentado, lá para onde Elias foi levado, lá para onde nosso amigo João Batista ficava comendo lá os seus gafanhotos com mel e vestido com pele de animais, que é um fenômeno chamado termoclastia. O que é a termoclastia? Significa que aquele deserto ele não é um deserto de areia, ele é um deserto formado por rochas calcárias, que vão se desfazendo e refazendo com os extremos de temperatura. Significa dizer o seguinte, que o frio extremo e o calor quase que filial do inferno, né? 55 graus durante o dia, 0 graus à noite, faz com que as rochas se desfaçam e refaçam praticamente todos os dias. Por que é deserto lá? Porque esse clima, esse ambiente impede que qualquer ser vivo vegetal sobreviva ali. Qualquer. E essa propriedade de ser desfeito e refeito em pleno deserto, de ser destruído e reconstruído, é a propriedade que o Espírito Santo exerce em mim e você quando nos leva para o deserto. No deserto nós somos destruídos, desconstruídos, melhor dizendo,
e somos reconstruídos pelo Espírito. Deus muitas vezes nos leva ao deserto porque Ele quer nos desfazer e refazer, porque a zona de conforto não permite a gente ser transformado. E eu preciso te dizer algo nessa noite. Enquanto você escolher ficar na zona de conforto, você não vai viver o profético de Deus. Enquanto você escolher ficar na tua zona de conforto, enquanto você não aceitar que Deus te leve para o deserto, e que no deserto você seja transformado, você não vai viver a plenitude de tudo que Deus tem para viver na sua vida, porque nem de Jesus, nem em Jesus, Deus poupou o deserto. O que nasce no deserto é genuíno e marca quem nós somos. Quando Deus estava me dando essa palavra, algo que falou muito tremendamente no meu coração, e eu queria fazer esse exercício. Você se lembra de coisas que Deus fez ou falou contigo enquanto você estava no deserto? Eu não vou fazer essa pergunta aqui, eu não quero expor ninguém, mas eu tenho certeza que cada um aqui já vivenciou um deserto existencial, espiritual, sentimental, profissional. Amém ou não amém? Ou foi só eu? Fui escolhido? Você lembra de coisas tremendas que aconteceram quando você estava nesse momento? Você consegue trazer à sua memória, como diz o profeta Oséias, aquilo que pode te trazer esperança? Não foi na montanha, não foi no rio, não foi na zona de conforto, mas Deus te levou para o deserto, porque Ele queria falar contigo. Qual a ligação entre esses dois momentos proféticos, o momento de João Batista e o momento de Elias? Presta bastante atenção nisso. Lucas 1,17 diz que João iria diante do Senhor no espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos e converter os desobedientes. A Bíblia está me mostrando aqui que tem uma conexão, tem um link entre João Batista e entre Elias. Esses dois caras não estavam desconectados. Pelo contrário, a Bíblia deixa claro para mim que a mesma unção que havia sido depositada sobre a vida de Elias é a unção que havia sido depositada, que havia sido derramada, que havia sido destilada sobre a vida de João Batista. Por quê? Diga comigo, por quê? Porque o mesmo espírito maligno que existia na época de Elias, no reinado de Acabe, é o espírito que se levantou na era de João Batista, na era de Herodes, e, pasme você, está tentando se estabelecer nos nossos dias hoje. Diga comigo, o espírito da manipulação. A mesma unção derramada sobre Elias para destituir os ídolos e a potestade baalínica do meio do povo de Israel era a unção que estava sobre João Batista para destronar o espírito do inferno que agia sobre o reino de Herodes. Eu não vou ter tempo aqui de fazer um estudo bíblico com vocês sobre o que aconteceu na era de Elias, mas bem rapidamente, Deus levanta Elias porque a situação estava crítica. A situação estava desmoronando. O mesmo espírito maligno que agia sobre Jezabel era o que estava sobre Herodias. Porque a Bíblia diz que da mesma maneira que Jezabel ia lá e seduzia o rei Acabe para fazer a injustiça, manipulava Acabe, ia lá e trabalhava no coração de Acabe para que o culto a Baal, para que o culto ao Deus Deus com letra minúscula, ao qual ela servia, acontecesse, fosse efetivo, era o mesmo espírito que estava sobre a vida de Herodias, que foi lá e também seduziu o rei Herodes acerca da cabeça do profeta João Batista. Para quem não sabe, Herodias tinha uma filha,
E essa filha vai dançar diante de Herodes, e Herodes, provavelmente uma pessoa completamente, provavelmente não, com certeza uma pessoa completamente desprovida da visão de Deus, da unção de Deus, e de qualquer temor a Deus, ao se sentir seduzido por aquela mulher, o que Herodes faz? Vira para a filha daquela mulher e fala o seguinte: pede-me o que quiseres, e eu te darei. Repara, deserto, quem falou para Jesus? Pede o que você quiser, que eu vou te... Alguém falou isso para Jesus no deserto, não foi? Foi ou não foi? O que você quiser. O que você quer. O espírito da manipulação, ele age assim com a gente. Ele age na nossa fraqueza, no nosso ponto vulnerável. Ele vai exatamente na nossa jugular, naquilo que a gente é mais fraco, para dizer o seguinte: me dá o que você quer. Me pede o que você quer, perdão. Porque eu vou te dar o que você quer. Ainda hoje, esse espírito age e influencia pessoas. E eu quero te ajudar nessa hora a identificar, a aprender com a Bíblia, com a palavra, o que é gerado dentro de nós. A manipulação, eu quero trabalhar com você a definição do que é manipulação. Não quero que isso fique vago, que isso fique de uma forma dispersa na tua mente, mas a manipulação psicológica pode ser definida como exercício de influência indevida através de distorção mental e exploração emocional, com a intenção de tomar o poder, guarda isso, tomar o poder, controle, benefícios e privilégios às custas da vítima. Em todo o processo de manipulação existe um manipulador, existe quem é manipulado. E a definição da psicologia é distorção mental, exploração emocional com a intenção de tomar o poder. Quem manipula quer ter o poder, tem sede de poder. E age de uma maneira que eu acho que é uma das maneiras mais sórdidas, mais terríveis, que ele sabe como detectar os seus pontos fracos. Uma vez que ele encontra esses pontos fracos, ele usa suas fraquezas contra você. E por meio da maquinação astuta, ele convence você a desistir de algo que você quer muito fazer. Que você quer muito. Ele consegue te convencer de que aquilo que você quer, na verdade não é o que você quer. Você acha que quer, mas não quer. E você começa a deixar os seus princípios, e você começa a deixar aquilo que é autêntico, que é verdadeiro, que é poderoso dentro de você, para fazer não aquilo que você deve fazer. E trazendo para a realidade da Bíblia, todo manipulador, ele não leva você à cruz. Todo manipulador, ele não leva você a Deus. Todo manipulador, ele não leva você a respeitar a liderança que foi estabelecido sobre a sua vida, mas ele chega para você com um discurso bacaninha, aquele discurso manso, tranquilo, gente boa, aparentemente espiritual, aparentemente confiável, e sutilmente, malandramente, ele começa a tirar você do foco, para que você comece a viver uma vida em desacordo com aquilo que a Bíblia determina. Eu não vou perguntar aqui se você conhece alguém assim, porque eu tenho certeza que aqui não tem ninguém assim. Mas a Bíblia diz que esse espírito está solto aí. Está solto. Quer saber mais? Quer identificar um manipulador? Encontra alguém que não aceite uma opinião contrária dele, que não aceite o contraditório, que não aceite ser questionado, mas que impõe uma opinião e acha que a opinião dele é que tem que valer de fato. Quando a Bíblia deixa bem claro, é a palavra de Deus que tem que balizar todas as nossas decisões. Todas as nossas decisões. As nossas atitudes. A forma da gente agir.
Como é que essa influência age hoje? E aí eu quero concluir aqui com vocês. Assim como Jezabel agiu para tentar parar Elias e Herodias agiu para tentar calar João Batista, esse espírito está agindo hoje para tentar parar a mim e a você, tentando gerar desânimo na gente, tentando gerar descrédito no chamado de Deus, na nossa vida, na vida dos nossos líderes. E nunca a gente viveu um momento tão difícil, glória a Deus, porque não é o caso aqui da Igreja Shalom, mas a gente tem visto em muitas igrejas, em muitos lugares, uma crise tremenda de integridade. A gente nunca viveu um tempo tão difícil, onde as pessoas pregam uma coisa e vivem algo completamente oposto daquilo que elas pregam. Uma aparência maravilhosa, perfeita, linda, espetacular, mas quando você vai ver a vida do sujeito, como é que está a família do sujeito, como é que ele é nos seus negócios, como é que ele é no trato com as pessoas, aí você vai conhecer uma realidade muito diferente da que ele prega, da que ele fala, daquele pseudo-testemunho. Tiago 5 fala que Elias era um homem assim como nós, sujeitos às mesmas fragilidades e incoerências, mas o próprio Tiago dá a receita repetindo no capítulo 5 por 7 vezes. Diga comigo, 7 vezes. Eu não sou adepto de numerologia, nada disso. Não acho que o número 7 represente, apesar da Bíblia dizer que 7 é o número da perfeição, mas não acho que o número 7 tem algum viés profético nem nada, mas achei interessante que em Tiago capítulo 5, por 7 vezes, Tiago fala que Elias fez o que fez e venceu quem venceu por causa da oração. Sete vezes. O que fez Elias romper em Deus e ter poder para vencer o principado da manipulação, o principado que vem para tentar parar a mim e a você, para tentar travar o nosso chamado, para dizer que a gente não é capaz de fazer, que a gente não é capaz de romper em Deus, para dizer que o profético se calou, para dizer que a igreja morreu. Presta atenção, eu estou dizendo claramente para vocês, está se levantando no momento do fim um espírito para tentar travar a igreja, para tentar parar a igreja, e esse espírito ele começa a agir, influenciar sutilmente cada um de nós, dizendo que Deus está se calando, que o profético está se calando. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus que o que fez Elias vencer esse espírito foi algo chamado oração. Diga comigo, oração é a resposta. Quando aquela profetisa do inferno, Jezabel, começa a ameaçar Elias, Elias sai de onde ele estava, dos arredores de Israel, e ele vai para diga para mim, vamos lá. Para onde ele foi, igreja? Opa, para onde ele foi? Deserto. E no deserto acontecia algo mais tremendo ainda. Ele vai se esconder. Ele deita embaixo de uma árvore chamada zimbro, que tinha, apesar de ser uma árvore não muito alta, no máximo 3 metros de altura, mas tinha um halo de sombra enorme. E debaixo desse zimbro, a Bíblia diz que ele é despertado por um anjo. O anjo chega para ele e diz o seguinte: rapaz, o que você está fazendo aqui? Teu lugar não é aqui. O teu lugar não é no deserto. O teu lugar não é na depressão, o teu lugar não é na prostração, mas o teu lugar é lá, derrotando os 450 profetas de Baal que se levantaram contra o Senhor. O mesmo Deus que te fez prosperar no Monte Carmelo, te fez colocar 450 profetas debaixo da espada, passar a navalha, passar a espada neles, é o Deus que vai fazer você vencer a Jezabel. Mas esse espírito, ele age na minha e na tua vida, tentando fazer a gente esquecer de tudo aquilo que Deus já fez em nós, por nós e através de nós. E eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, Deus te trouxe aqui, hoje, para trazer à memória aquilo que te dá e que te traz esperança.
e mostrar que Ele continua contigo. E mostrar mais ainda que aquele que chamou é aquele que vai com você até o final e vai fazer você prosperar no seu caminho. E vai fazer o ministério que Ele te deu prosperar. E vai fazer a igreja onde Ele te plantou prosperar. E vai fazer tudo ir para o lugar, porque tudo que Deus faz é bom, é perfeito. A Bíblia diz ainda que Elias, ao ir para o deserto, depois do anjo alimentá-lo, ao invés de ele voltar para Israel, ele não voltou. Ele se alimenta, mas diz a Bíblia que aquele alimento que ele recebeu é tão tremendo, é tão profundo, é tão completo, sei lá, devia ser um centro, uns 50 mil, que ele anda 40 dias e 40 noites e chega aonde? No Monte Horebe. Alguém lembra o que aconteceu no Monte Horebe? Hein? O que aconteceu no Monte Horebe, igreja? A sarça. E ele vai se refugiar na mesma gruta, na mesma abertura de montanha que Moisés. Porque naquele lugar, Deus fala. Aí não é mais o anjo que procura Elias, mas Deus em pessoa aparece para ele e diz o seguinte: o que é que você faz aqui? E eu quero perguntar a você nessa noite, você não precisa me responder, eu não quero expor você. Você está vivendo algum deserto? Você está vivendo algum deserto? Porque hoje, onde você está, Deus está te perguntando: o que é que você está fazendo aqui? E a ordem de Deus para a igreja dele nessa noite não é outra, senão: volte para onde você tem que estar e vá derrotar o espírito da manipulação, os baalins, as estátuas e os ídolos que se levantaram, que estão impedindo a minha igreja, estão impedindo o meu Israel, estão impedindo o meu povo de usufruir, de viver a plenitude daquilo que eu tenho para viver. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você o seguinte: você está no deserto? Vá para o Horebe de Deus nessa noite. Entra na fenda da rocha. Começa a clamar. Começa a orar. Começa a derramar o teu coração, e ao invés de murmurar, ao invés de destilar palavras de reclamação, palavras que têm vindo ao teu coração, que são fruto da sua carne, são fruto das suas próprias impressões humanas, comece nesse momento a adorar a Deus, a orar, a derramar a tua vida diante do altar de Deus. E Deus vai fazer algo tremendo, e vai fazer você derrotar todo aquele inimigo que se levantou contra você, contra a sua igreja, contra o seu Israel, contra o seu povo. Fica de pé onde você está. A Bíblia descreve João Batista não como uma voz que adora no deserto. Poderia ser. A Bíblia descreve João Batista não como uma voz que celebra no deserto. A Bíblia descreve João Batista não como uma voz que está exortando no meio do deserto. Mas a Bíblia descreve João Batista, através do profeta Isaías, como uma voz que clama no deserto. João Batista foi levantado com um veio profético para apontar sim a injustiça, para apontar sim o conserto que Deus desejava fazer em sua geração, mas a Bíblia diz que João Batista foi levantado com uma função, com um ministério, com um chamado ainda maior, que é preparar o caminho do Senhor. No tempo do fim, assim como João Batista, nós como igreja, nós precisamos destronar determinados principados, determinadas potestades como igreja do Senhor, para que o caminho de Deus seja aberto. Para que o caminho de Deus seja preparado. Isaías capítulo 50 diz que os montes serão aplanados e os vales serão aterrados. O que isso quer dizer? É que para o Senhor vir, o caminho precisa ser preparado. E esse preparo passa por mim e por você.
Não adianta a gente ir para a zona de conforto. Nós vamos precisar, como igreja, ir para o deserto. Nós vamos precisar, como igreja, clamar, orar. Nós vamos precisar clamar e orar. Porque do contrário, até as pedras vão clamar. Feche teus olhos nessa hora. Eu preciso fazer um convite nessa noite. E esse convite é o seguinte: talvez em algum momento da sua caminhada